Estamos aqui iniciando mais um DNA Cast e eu fiz questão de vir aqui participar, porque hoje nós trouxemos a nossa endócrino predileta em comum, Débora Catori. Meu nome é Raquel Chaibubi e vamos falar hoje sobre o Monjaro. Meu nome é Renata Chaibubi, como vocês já me conhecem, e hoje vamos fazer um bate-papo muito interessante sobre esse tratamento. E eu sou a Luciana Cherbubi, fazendo também parte do time da NNA, que vai entrevistar hoje, perguntando as curiosidades do Monjaro com a doutora Débora. Muito obrigada pelo convite, fiquei extremamente feliz de vir participar desse projeto tão realmente legal. Obrigada, a gente que agradece. Ó, Legal. eu tô vindo aqui também como, na verdade, como dar o meu testemunho. Fica tão assim religioso, né, o testemunho, mas eu sou usuária também parece drogada, né? Eu adoro falar sou usuária porque é muito drugs. Eu sou usuária do Monjaro, eu sou usuária do Monjaro desde novembro do ano passado e eu já perdi 23 quilos. Eu estou fazendo acompanhamento com a Débora e eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de empatia. A mulherada tinha que ter um pouco mais de cristianismo no coração e contar para as outras pessoas que elas usam e abusam do medicamento. Por quê? Porque é uma grande muleta, é um grande apoio. A gordura é uma doença, a compulsão alimentar é uma doença mental. E eu não tenho vergonha e problema de falar que eu sou usuária e que nós já estamos na fase do desmame, né, Débora? Que depois nós vamos falar sobre isso. E eu sou fã do Monjaro. Fã do Monjaro. Eu, se eu pudesse, tomaria Monjaro o resto da minha vida. Porque ele ressignificou minha vida, ele me deu o controle na minha vida. Hoje eu estou por cima da rédea, hoje eu que mando no meu apetite. Isso para depois a gente falar de autoestima, de tudo isso, né? Mas minha bipedância, eu nunca achei que eu fosse chegar nela e eu cheguei. Né, eu tinha muita gordura corporal, quase 40 e tantos, eu não era nada saudável. Mas, enfim, a mulher que fala que está consumindo Monjaro, que não toma Monjaro, que está emagrecendo de whey e academia, é mentira. Principalmente se ela estiver na menopausa como eu. Por quê? Não tem jeito, nem com reza brava. A minha mastologista me indicou. Por quê? Porque não tem condição. A pessoa na menopausa, ela não perde, ela não consegue. E eu estou muito feliz com o Monjaro e mais feliz ainda com o tratamento que eu estou tendo com a Débora, porque ela é maravilhosa, ela sabe tudo e dá o maior apoio em todos os sentidos para a gente. Mas é importante falar que tem gente que emagrece sim, com whey, academia e tudo, mas às vezes não foi diagnosticado, né, com uma compulsão alimentar, com outros distúrbios, e que necessita do Monjaro, né? Mas quanto mais nova a pessoa for, mais fácil isso vai ser. É verdade. Queremos saber, Débora. Então, a gente tem que lembrar que a obesidade ela é uma doença crônica, realmente. Então, muitas vezes a gente vai precisar da medicação para tratar. A gente sabe que a mudança do estilo de vida é muito, realmente, faz parte do tratamento, é muito importante, mas que, geralmente, a porcentagem de peso perdida com mudança do estilo de vida é aproximadamente em torno de 5%. E a gente tem aí o Monjaro, que é nosso queridinho hoje, que realmente é o que traz mais resultado em questão de perda de peso, que chega a 21% em média. Então, a gente tem pessoas que perdem muito mais, né? Mas isso tudo muito bem indicado, muito bem acompanhado, né? Pra gente pensar numa qualidade de peso perdido e não só na quantidade, né? Sim. Débora, aproveitando o gancho, você falou que 21% de peso corporal dentro de um ano. Você acha que isso vai ameaçar um pouco as cirurgias bariátricas? Assim, o estudo foi em 72 semanas, tá? Então, daria ali um ano e meio. Em questão da cirurgia bariátrica, eu sempre falo que não dá pra gente falar em substituição de tratamento. São indicações diferentes, tá? Então, a gente tem a cirurgia bariátrica aí variando em 25% a 35% do peso perdido. Então, ainda assim tem sua indicação, tá? Aqueles pacientes que têm uma obesidade um pouco mais grave ainda têm. Mas a gente vê uma redução com os dados dos Estados Unidos.
Então, a gente vê que nos Estados Unidos hoje, desde 2023, quando foi o boom ali dos análogos de GLP-1 de GIP, de GLP-1 e GIP, teve uma redução em torno de 25% da realização de cirurgias bariátricas. Então, a gente vê aí um pouco de mudança no tratamento. No Mas Brasil? ainda cabe. No Brasil, ainda não tem estudos realmente fechados quanto a números, mas a gente sabe que a possibilidade de compra no Brasil dos análogos, que ainda tem um custo muito alto, impede realmente a avaliação. Então, ainda não tem um dado definido, mas a gente vê que as fila de SUS, do plano de saúde, ainda da cirurgia bariátrica, ainda é bem grande. Então, não tem dados para definir. E Odeia, assim, a gente tá falando de obesidade, mas você já atendeu pacientes magros querendo usar a caneta? Ah, sim. Só por estética, eu falo. Com certeza. A gente tem que lembrar que a medicação, ela é uma medicação para o tratamento de uma doença, né? Então, tem seus riscos, tem seus efeitos colaterais que a gente tem que levar em conta. E tem a questão da qualidade de massa muscular. Então, eu falo, hoje no Instagram, a gente vê tudo isso muito perfeito, né? Um corpo perfeito, todo mundo querendo buscar a magreza estética, mas a gente tem que pensar na saúde. Então, eu falo que não é um tratamento estético, não é um tratamento de 2, 3 meses. É um tratamento de uma doença crônica. Sim. Um tratamento de vida. De vida. De vida, exatamente. E essa caneta, ela virou uma moda, né? E você tá aqui para desmistificar essa moda, assim, falando que é uma terapia mesmo, né? Uma terapia muito séria, inclusive, né? E quando é a indicação de começar ela? A gente hoje tem ainda uma indicação baseada em IMC. Eu falo, o IMC está perdendo um pouco de valor, a gente olha muito a porcentagem, o percentual de gordura, né? Então, hoje a classificação de obesidade mudou um pouco, mas ainda assim a gente classifica com IMC. Então, aqueles pacientes que têm um IMC de 27, com comorbidades associadas, a gente tem indicação, fora os diabéticos, né? Que já teria uma indicação também. Mas, geralmente, a gente inicia com esse IMC ainda. Ou, então, aquele paciente que tem um percentual de gordura muito alto na avaliação de bioimpedância, de DEXA, que já tem repercussão com comorbidades associada, também a gente costuma iniciar. Ótimo. Débora, eu vejo muitas pessoas usando o Mounjaro de 2,5 e referindo que não perdem peso. Explica essa questão da dose de 2,5 e a de 5 miligramas, qual que é a dose inicial e qual que é a terapêutica? E qual que tem no mercado disponível? Aí eu já vou encavalar em outra pergunta. Foi uma estratégia da Lili, a falta no mercado? E o porquê dela ter lançado só 2,5 e 5? Ela queria que acabasse? Ela queria dar essa repercussão ou não? É bem interessante mesmo. A dose de... Eu falo, a dose de 2,5 é uma dose que a gente chama de transição, tá? Então, para a gente avaliar um resultado de Mounjaro, a gente pensaria numa dose inicial de 5 como terapêutica mesmo. Então, a 2,5 é uma dose inicial que eu não espero um resultado de perda de peso. Eu começo a ver um resultado de perda de peso mesmo a partir de 5 miligramas e eu avalio em torno de 8 semanas após o uso desses 5 miligramas. Então, eu não espero uma perda de 15 quilos em um mês. Não é isso que é o tratamento. Então... Entendi. Então, o primeiro mês seria só para você avaliar se vai ter efeito colateral ou não. Sim. E aí, aí avaliou, aí você vai entrar no segundo mês com a dose de 5, que aí começa a perda. Sim. Ah, então, entendi. Porque muita gente fala, de 2,5 não me fez efeito. Com certeza. Parei. Então, Mas a o gente de fala... 2,5 tem que, assim, tem um percentual que fala assim, não, esse daí vai dar certo? Tem um percentual de perda? Muito difícil a gente deixar com 2,5. Muito difícil. Eu falo, a gente tenta manter pelo menos a dose de 5. Tá. E em questão das canetas, é interessante, porque no Brasil teve o boom, né, ali quando lançou em maio. Então, a caneta já está aprovada no Brasil desde 2023, mas demorou muito para chegar no mercado. E quando chegou, muita gente já usava no Brasil. Então, a gente tinha muita importação, né? Muita gente já conhecia a medicação. E quando chegou, foi realmente um boom. Em poucas semanas já teve uma escassez nas farmácias. Mas não dá para falar, né, que foi estratégia da Lili,
porque eu acho que ela mesma não estava esperando também essa quantidade. E o que a Lili fala muito é que faltou a tirzepatida, que é a molécula. Então, isso faltou realmente... Não tinha matéria-prima. Não tinha matéria-prima. E eles tentaram aumentar o número de indústria, investiram muito dinheiro para tentar realmente acelerar, mas a tirzepatida é uma molécula que demora em torno de 6 a 9 meses para ser produzido o Monjaro. Então, não é uma coisa que que eles conseguem resolver rápido. Então, por conta disso, realmente teve essa escassez, eu acho. E me conta uma coisa sobre essa escassez. Por que não há escassez? E o que seria o Monjaro nacional, o Monjaro diluído, que todo mundo está tomando por aí em clínicas? O que você acha particularmente disso? Certo. O que acontece? A Monjaro é a tirzepatida, tá? É uma molécula que demorou 15 anos para a Lili conseguir liberar no mercado. Ai, uma salva de palmas para a Lili. Então, Gente, Monjaro é vida, Revolucionou! Momô, te amo! então, eu falo assim, foi uma molécula muito tecnológica, muito bem desenvolvida, com um mecanismo de ação, assim, diferente de tudo que a gente já tinha visto. Então, a Lili, ela tem a patente. Foram gastos aí, eles estimam, em torno de 18 bilhões de dólares, né? Então, hoje, o que a gente vê muito? Por conta da escassez até, o pessoal realmente está fazendo aplicação em clínica, está manipulando, mas como a patente ainda é da Lili, e não tem como a gente saber o que está tendo naquele manipulado, né? Da onde que está vindo essa tirzepatida. Se é tirzepatida. Se é tirzepatida, justamente. Então, já foram feitos alguns estudos. A Lili mesmo já teve processos nos Estados Unidos, que a Lili ganhou em questão de farmácia de manipulação. Então, assim, já foram feitas algumas avaliações de manipulados vendidos aqui no Brasil. Então, encontraram insulina. Teve manipulado que o pessoal estava vendendo como tirzepatida e no final era semaglutida, que é a molécula do Ozempic. Tinha associação com diuréticos e até mesmo benzodiazepínicos. Então, assim, tem realmente... A gente não tem segurança de prescrever esse É um tipo coquetel molotov, ninguém sabe o que está tomando. E o dinheiro que rola ali é muito, né? Então, eu falo assim, semanalmente a gente recebe oportunidade de venda. Então, é um dinheiro muito, muito... Tentador. Muito tentador. Mas não, Aí, vai de eu cada acredito que profissional. não vale. Isso vai de cada profissional. É isso mesmo, Débora. Ética maravilhosa. E me fala uma coisa. Agora, precisa de receita para comprar o Monjaro? Precisa. Então, hoje, as farmácias estão pedindo desde do mês passado, né? Desde junho, a receita dupla via, com validade de 90 dias, isso para regulamentar um pouco o uso. Ai, gente, demorou, uso né? A gente não consegue incorreto, comprar né? nem colírio com antibiótico e comprava. Não Sim. pode. Sem receita não tem cabimento. Caneta Sim. emagrecedora. E o que você acha dessa compra sem receita? Eu acho que ela é muito perigosa. Eu falo assim, você pode ver realmente um resultado muito bom no início do tratamento, mas a manutenção do peso perdido a gente sabe que hoje é o mais difícil. Então, perder peso rápido, eu falo que não é uma coisa desafiadora, mas manter o peso perdido é o mais difícil, e a qualidade também. Então, muita gente perde a custa de massa muscular, porque não dá aporte dos nutrientes necessários, não faz acompanhamento, às vezes, com um nutricionista, que é extremamente importante. Então, eu acho que essa regulamentação foi aí para parar um pouco esse uso incorreto. Falando, né, principalmente do uso, a gente falou do início, né, como que você inicia. Eu queria saber também, principalmente do desmame, e eu queria saber também, agora a gente tá falando de gordura e tudo, como que, você falou que a manutenção, né, do peso máximo, porque a gente sabe que a molécula de gordura, ela se multiplica ou ela aumenta? Como é que funciona essa produção de gordura e por que é importante a manutenção? Ficar por muito tempo depois, acho que tem a questão da memória da célula de gordura para você não voltar, né? E também por isso que o desmame é tão importante, por causa dessa memória. Tenta explicar pra gente essa questão de como que como que a gordura é produzida no corpo, como que o Monjaro atua e como que é feito o desmame.
A questão da parte da célula de gordura em si, ela tem um aumento, tá? Ela hipertrofia, ela aumenta e reduz. Então, ela não se multiplica as Não, células. ela realmente tem um aumento, uma hipertrofia mesmo. A Ah, grande questão é que o Monjaro, ele é um diferencial, porque antes a gente tinha a semaglutida, que é um análogo de GLP-1 que age lá no hipotálamo, no nosso centro de saciedade. Então, fome, ele dá hormônio de fome, hormônio de saciedade, tá? O diferencial do Monjaro é porque ele tem um hormônio que chama GIP, que também é produzido, que a gente mesmo produz, mas esse GIP, ele tem capacidade de agir na célula de gordura. Então, ele melhora realmente a parte de quebra ali de gordura, ele melhora a questão da composição da gordura. A gente sabe que tem uma gordura que chama a gordura marrom, que é um pouco mais termogênica. Ai, o que é essa história de gordura marrom e gordura branca? Pra mim, eu só penso que a gordura é aquele mocap que o pessoal tem nas clínicas. Isso. Fala, ai, você conseguiu tirar isso de gordura do seu corpo. A gordura branca é a gordura realmente ruim, né? A gordura que... Mas tem alguma gordura boa? A gordura marrom. O tecido adiposo marrom, ele é um tecido que a gente fala termogênico. Então, ele meio que queima ali e acelera o metabolismo, como se fosse desse jeito. Então, a gente sabe que tem algumas enzimas ali, a gente fala que é o CP1, que realmente estimula esse tecido gorduroso marrom, e o GLP-1 é um desses hormônios. Então, ele é muito interessante para a célula de gordura, além de agir no apetite. E o que você falou, que eu achei muito interessante, Lu, foi em questão da parte da memória, tá? Então, eu acho que isso é interessantíssimo e por isso que a gente chama que a obesidade é uma doença crônica. A gente tem no nosso hipotálamo, cravado nele, o nosso peso mais alto da vida. Então, se o seu peso, por exemplo, foi de 80 quilos... Ai, meu Deus, tô O nervosa. meu peso foi de... Ai, O meu peso foi de 80 quilos, o mais alto que eu tive na vida. Quando eu perco peso, o que ele faz? Ele entende como se a gente estivesse perdendo energia. Então, ele começa a aumentar o nosso hormônio da fome e diminuir a nossa saciedade. E com isso, a gente come mais, né? E aumenta o peso, que é isso que é a estratégia dele. E a medicação, o tratamento de obesidade é justamente também para agir nisso, né? Então, ele realmente consegue controlar, em vez de você aumentar, por exemplo, 100 calorias, você aumenta muito menos em questão de fome. Eu falo, então, ele consegue controlar isso para ele segurar. E tem como apagar lá o nosso Os 80 peso? quilos Os do 80 cérebro? Não, ainda não Sério? tem nada que consiga pagar essa E a memória dele. memória, e o lado da memória cerebral do nosso peso mínimo? Ai, Ele esse não fica- ele não fica cravado? Mas não como que, fica. assim, por exemplo, cheguei lá no meu máximo. E aí, quanto tempo pro cérebro, usando a medicação, pro cérebro entender que agora o seu peso não é mais aquele? É a pergunta que todo mundo quer saber. Ai, Ainda não tem uma medicação, tá? Ainda não tem um estudo que fale, olha, você mantém seu peso... O ideal é manter o seu peso realmente constante, para você meio que acostumar, mas não existe ainda nada que mude esse set point, essa memória hipotalâmica. Então, fala do desmame. Não, mas antes de falar Ah. de desmame, sabe o que eu acho importante? Que as Ah. pessoas não sabem. Fala, Débora, sobre a diferença das canetas e os graus de litragem em mililitros que a pessoa pode fazer no tratamento, porque aí a gente vai contar depois, Lu, como é que volta, porque a pessoa precisava entender o quanto que a pessoa está aplicando. Dá Entendi, uma tem resumida razão. para nós, no tipo da caneta que veio para o Brasil, na caneta que é a europeia, Uhum. né, que não é de descarte igual essa, que é Sim. tipo a do concorrente, né? Uhum. Conta pra gente sobre as canetas, as doses, para depois a gente falar sobre o desmame, que eu acho interessante, porque quem às vezes não consome não sabe da diferença. É bom também que vai na linha crescente, né? É. Isso. O Monjaro, ele veio para o Brasil com essa caneta, então ela é auto-aplicável. Aplicou, jogou fora, tá? Quando a Lilly foi trazer para o Brasil, já tinha um registro nos Estados Unidos. Então, facilitou muito e agilizou muito o processo de trazer para o mercado brasileiro. Então, quando foi criar realmente o mercado brasileiro, foi essa caneta auto-aplicável. A gente tem na Europa disponível a caneta multidose, que é aquela caneta semelhante
do Ozempic, o Que é a que Wegovy. você ajuda a eu importar. Isso. Então, a gente realmente consegue fazer por cliques. Então, essa caneta, a gente compra, a Mounjaro em si tem de 2,5, de 5 até 15 miligramas. Tanto é que os estudos que mostraram 21% do peso, tem que sempre deixar bem falado isso, é de 15 miligramas, tá? Então, Débora, então tem 2,5, que é sugerido. 5, 7,5, 10, 12,5 e 15. perfeito. Isso. Aqui E- no Brasil, essas canetas só Não. tem de Só tem a 2,5 e de 2,5. cinco. Ainda Tá. está com previsão de chegar até a de 15 miligramas. A da Europa, a gente consegue importar a de 15 miligramas, que vem 4 aplicações de 15. Só que ela a gente consegue fazer por clique. Então, eu consigo ajustar a dose. Então, a pessoa, eu preciso subir a dose um pouco mais rápido, eu subo. Teve efeito colateral, eu preciso reduzir essa dose. Então, eu tenho esse manejo muito melhor. Por isso que a caneta europeia, muitas vezes, é uma opção de importação. Então, a gente pede nas farmácias credenciadas, nas farmácias todas certinho, que são da parte de regulamentação, né? Mas a gente consegue trazer para o Brasil essas canetas europeias. E, Débora, existe uma dosagem sem ser, né, entre essas dosagens ou não adianta? Não adianta você aplicar 11 e ir aumentando gradativamente. O que funciona realmente, que vocês têm estudo, é de todos esses que eu te falei? Esses Meio. intervalos. Não tem nenhum estudo que mostre que doses com um intervalo menor vai ajudar. Não, eu falo que às vezes você gasta muito a medicação sem um efeito a mais. E me conta uma coisa, quando aplicar 15? É para homem? É para gordo mórbido? Como é que é? Não, depende muito da resposta. Então, a gente hoje, com 8 semanas de tratamento, a gente consegue jogar numa curva e ver mais ou menos como que vai ser sua tendência de perda de peso. Então, a gente classifica hoje nos bons respondedores, nos maus respondedores. Então, a gente consegue classificar e ver como vai ser sua perda de peso e qual a sua meta, tá? Cada um tem sua meta. Então, eu jogo realmente a sua expectativa de tratamento no início do tratamento, no início do uso, para eu realmente saber qual dose você vai chegar. É que a caneta europeia também, é que essa aqui você usa e joga fora. Eu usei 2 de 5, agora que eu já tô no meu desmame, depois eu vou contar do caso que nós estamos fazendo também. Só que, por exemplo, a europeia, ela sobra uma quantidade boa, que precisa ter o maior cuidado, porque a fórmula em mililitros que você tira, né? Miligramas, né? Que você tira no final, é completamente diferente. Você acha que é pouco e tem uma outra fórmula que não tem nada a ver com os cliques, né? Que é correspondente para você aproveitar. Então, eu acho o custo-benefício também da europeia melhor. Fora a flexibilidade que você tem de aumentar e diminuir. Né? Então, você acha que 15 pode ser usado até por pessoas que não precisam perder tanto peso assim? 15 miligramas é uma dose realmente muito alta. Eu falo em questão de perda de peso, é uma perda de peso geralmente a gente não precisa, tá? Diferentemente da anterior, da Wegovy, a gente chegava na dose máxima para quase todo mundo. A Mounjaro, a gente sabe que não tem necessidade de chegar em dose máxima. Bom, A pessoa emagrece antes. é assim, eu vou te dar um emagrece exemplo. mais No meu rápido. caso, né? Eu quero que seja uma muleta, eu quero que seja um agente modificador. Então, eu adoro quando as pessoas falam assim, com Mounjaro até eu. Não, nem com Mounjaro até você. Eu conheço um monte de gente que não emagrece com Mounjaro, por quê? Porque não toma direito. Né? É um morde-a-sopra, toma uma semana, não toma outra, e não muda a vida. Então, por exemplo, quando a gente começa a aplicar Mounjaro, a gente acha lindo o controle da fome, você pode viver de refrigerante zero. Você pode, nas primeiras semanas, você fica besta com aquilo, porque você não controlava a sua fome, de repente, você não precisa de comer para viver. Não, você come para viver, você não vive para comer, né? Imagina para uma árabe, com aquele apetite, né? Então, por exemplo, eu vou citar o meu caso para as pessoas poderem ver. Eu sempre fui até 7,5. Né? Por quê? Porque eu virei fit depois de véia, eu sou uma véia contemporânea agora, aqueles áudios, sabe? Olha a véia de 55 anos, malhando, porque eu nunca fui fit, né? Eu estou sendo agora porque eu preciso de uma transformação, eu preciso emagrecer. Então, assim, eu não quero, eu preciso mudar a minha vida.
Então, eu tô com o acompanhamento certíssimo da nutricionista, com o seu acompanhamento. Então, o que acontece? Lógico que é mais fácil chegar no 10, no 12. Eu tomei 10, 2 dias. Um porque eu entendi errado e o outro que eu falei, vou dar um gás. E o resto, eu fiquei com 7,5, porque eu sabia também que o desmame, quanto menos eu evoluísse, mais fácil ele seria. Uhum. Né? Então, e me manteve, lógico. Me dá fome? Me dá fome. Eu poderia ter ido para 10, para 12? Sim. Mas eu perdi o que eu precisava. Eu tô monitorando minha massa magra pra caramba, você sabe disso. E agora o meu desmame, só para a gente dar o exemplo e falar da fórmula que você falou, que é muito interessante. Vou segunda-feira por a terceira aplicação de 5. Né, eu aplicava 7,5 e eu enrolei esse desmame. A Débora já queria e eu enrolei porque, nossa, é muito bom ser magras, 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 magras. Então eu fiquei com medo, né? E eu peso todos os dias. Eu sei que isso pode ser errado, que o que interessa a medida agora é a massa magra. Só que eu sou da época que não tinha, massa magra não tinha sido lançada ainda. Ou você era gordo, ou você era magro. E até hoje eu fico assim com essa massa magra, porque eu sei que ainda nunca fiz esporte, não tenho, sou flácida, tenho a genética familiar que não me ajuda, e fora isso estou na menopausa, tenho 55 anos. E pelo tanto que eu emagreci, né, Débora, a gente perdeu muito pouco de massa magra e já conseguiu ter mais. Então, assim, é o que eu sei que é, mas o pesar diariamente para mim me controla. Porque eu falo, opa, eu não quero. Tanto que eu tô com uma margem, eu emagreci mais que eu devia, né, na bipedância, mas mesmo assim, emagrecendo mais que eu devia na bipedância, não estou na porcentagem de gordura normal. Tem cabimento? Eu magra desse jeito, a minha gordura no corpo não é normal ainda. Então, é muito além, né? Então, eu me peso só para mim regularizar, eu tô na terceira semana de 5. Depoimento, testemunho. A fome aumentou? No final da semana ela aumenta sim. Eu já vi que eu vou ter que malhar mais do que uma vez por semana. Eu já tô vendo outros esportes além da musculação para fazer. E eu acho interessante você falar do seu depoimento, porque é importante também, as pessoas às vezes elas ficam ali achando que tá tudo bem, sabe? Assim, na correria da vida, as pessoas não se olham pra dentro. Sim, fala assim, não, realmente, às vezes você tá ali numa correria, igual você falou, eu tava numa correria, eu comia muito, e às vezes a gente tem que identificar quando a gente deve procurar ajuda, né? Então, às vezes, por exemplo, você tá acima do peso, você tá infeliz com o que você tá vendo no espelho, você tá com um acúmulo de gordura, você tem um lipedema, inclusive a gente precisa falar sobre isso, porque o Monjaro ajuda muito nessa questão. E a pessoa às vezes fica ali, não vou procurar ainda, não vou procurar, mas é importante procurar ajuda, porque às vezes você tem uma compulsão alimentar que você ainda não diagnosticou e precisa ser diagnosticado, porque a compulsão alimentar você come às vezes sem ver, né? Você Não, você come come sem emoções, gostar, você gente. come sentimentos. Você come sem gostar da comida que você tá comendo. Exatamente. Eu sou uma comedora compulsiva, assim, diagnosticada. Eu acho que a pessoa tem que assumir isso para ela para ficar mais fácil o tratamento, né? Ao invés de cigarro, eu como. Então, é muito Exatamente. complicado isso. E a gente tem que assumir para o negócio dar certo. Mas, Débora, vamos lá. O nosso planejamento. Você me falou que são 12 semanas com 5 miligramas. Depois, mais 12 semanas com 2,5. E você me falou que, porque a gente escuta muito na internet a alternância de tomar semana sim, semana não. Você falou que não. Isso só se for no caso, quando a gente chegar depois das 12 semanas. 12 semanas? É, né? 12 semanas do 2,5 a gente pode intercalar, né? Agora me fala uma coisa. Tem estudo sobre isso? Não tem nada, uma diretriz que fale sobre desmame, não tem nada assim que realmente fale, faça desse jeito. Igual a gente tem de subida, a gente não tem de descida da E medicação. de onde você se baseou para me dar as 12 semanas para a gente diminuir? O que acontece? A gente tem que realmente lembrar que o seu peso vai querer voltar, certo? Então, a gente tem que fazer vigilância do peso no desmame. Então, eu vou chegar num platô de peso depois que eu começo o tratamento. Então, vamos supor,
a sua meta é 65 quilos, eu cheguei nos 65, eu já vou tirar a medicação? Não, de forma nenhuma. Eu tenho que ver a variação desse peso nessas 12 semanas. E essas 12 semanas não é um tempo fixo, tá? É o que alguns artigos relatam. Mas a gente chegou no peso, então, tô desmamando. No que eu tô cheguei no platô, tô desmamando. No que eu vou tirar, eu sempre falo, faça pesagem semanal, tá? Essa pesagem, eu falo que é um monitoramento muito importante, sim. Então, eu não falo pesagem diária, porque tem variação de água, então muita gente realmente, às vezes, toma atitudes sem a real necessidade. Mas no desmame é legal o monitoramento semanal do peso. Por quê? Porque o que a gente não vê, a gente não toma atitude, certo? Então, se uma pessoa está com desmame, ela vai realmente aumentar a fome, vai aumentar a questão da ingesta calórica. E nesse processo, o que eu tenho que sempre ser muito firme com o paciente? Não adianta eu te desmamar se você não tiver com uma atividade física muito intensa, que foi o que você me disse. Não, e agora eu já sei que eu vou ter que fazer um aeróbio aí mais forte, eu vou ter que fazer um cardio, por quê? Eu tô focando na musculação pela massa magra. Só que se a minha fome aumentar, tanto que eu emagreci, tipo, na minha cabeça, uns 3 quilos menos que eu devia. Por quê? Eu tô contando com essa margem para ter essa flexibilidade. Para mim, funciona pesar diariamente, porque eu acho mais fácil buscar diariamente o seu peso do que semanalmente. Porque é menos que você tem que buscar e você toma juízo na hora. Né? Hoje eu já acordei e não gostei do que eu vi. Não gostei. Mas vou te falar, Mas tomei- gostosas não pulam o cardio. Mas olha, Não pode! tomei cerveja igual uma condenada ontem, né? Comi salgadinho, então, ou seja, comi feijoada, não ia acordar linda e magra também, mas hoje eu Por já água, acordei. viu que você aumentou. Mas mesmo assim eu tô monitorando. Mas o que eu queria dizer que também que foi muito legal, que as pessoas poderiam saber, é que quando você fez pra mim, o peso de alerta, que é uma formulinha que você calcula, que é muito interessante. Isso. Que é a hora, às vezes, de dar a retomada Da dose. do Monjaro. Isso, ajustar. Isso. Esse peso de alerta é muito interessante. Por quê? Se a pessoa perdeu 10 quilos, eu tenho que ter em mente que eu vou alertar ela a procurar ajuda o mais rápido possível quando ela chegar num determinado porcentagem de reganho, porque reganho é natural acontecer no desmame. Então, eu coloco ali em torno de 20% a 30% do peso perdido. Então, se a pessoa perdeu ali em torno de 10 quilos, eu sei que é muito mais, mas só para vocês entenderem, se a pessoa perdeu 10 quilos e ela reganha ali 2, 3 quilos, não, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Precisa necessariamente voltar com medicação? Não. Às vezes eu vou ajustar uma atividade física, vou olhar a alimentação, vou olhar... Acho que você realmente a calculou, o meu deu ingesta. 64, não foi? 64. Então, chegou no... 63, Isso. 64 deu. Acho que foi, Então, assim, cheguei nesse peso de alerta, eu vou realmente correr atrás, para não deixar esse reganho de peso. E Odé, sobre o lipedema, como que atua, assim, na verdade, assim, realmente tem estudos que falam que melhora o lipedema? Porque é nítido, assim, a gente vê muito que melhora tudo, né? Mas o lipedema, que é a dor, às vezes o peso, né, nas pernas, nos membros inferiores, às vezes equimose, Renata, né, nós que vamos dá- contar que nós temos lipedema? Nossa Você tá com Senhora. vergonha de contar? Eu tenho Eu lipedema. tenho também. Eu É vou porque eu não assumir, sabia que tá tinha bom? esse nome, que lançaram esse nome agora, mas nossa. Mas assim, é um conjunto também, né? É o tratamento, atividade física, alimentação, tá tudo alinhado. Mas o Monjaro em si, ele ajuda no lipedema? Rê, se for pensar em estudo clínico, não tem ainda um estudo que comprove Monjaro melhora lipedema. Uhum. Mas a gente vê muito isso na prática. Se for pensar na causa do lipedema, o lipedema é uma doença inflamatória do tecido gorduroso, né? Então, aumenta realmente as células inflamatórias, aumenta a vascularização. Então, o GIP, que é aquele hormônio do Monjaro, o diferencial, ele consegue agir justamente ali. Então, ele consegue realmente diminuir a inflamação do adipócito. Então, se for pensar na fisiopatologia, encaixa muito bem. E na prática, a gente vê. Então, diminui realmente essa inflamação e as queixas, mas ainda não tem nenhum estudo que realmente comprove. Monjaro é tratamento de lipedema, mas eu acredito que dá para sair muita coisa aí ainda. E falando agora, a gente falou de lipedema, e falando agora de ciclo menstrual.
Como que o monjaro interfere? Quais são os Eu não medicamentos? interfere, porque eu tô na menopausa. Mas quem quer usar, assim, e tem um ciclo menstrual? Ou usa métodos anticoncepcionais? Como é que tem algum tipo de interação? Como é que funciona? Lu, saiu recentemente até um chamado aí da Lili em questão da parte de anticoncepcional oral. Então, hoje, a recomendação é, no início do tratamento do Monjaro, quem faz uso de anticoncepcional oral, se conseguir trocar para outros métodos, melhor, tá? Ou então, associar 2 tipos de métodos, né? Às vezes um método de barreira, algum outro tipo, porque pode interferir na absorção do anticoncepcional. Então, a questão do retardo do esvaziamento gástrico, isso pode interferir na função do anticoncepcional. Então, o Monjaro em si, hoje a recomendação é usar um método mais eficaz. Então, se eu uso anticoncepcional e monjaro, a chance de eu engravidar É maior. é maior. É. Gente, isso as pessoas têm... Gente, isso as pessoas têm que saber. Mas também você perde peso, né? Você tem uma maior chance também, né? Com certeza. Eu falo, melhora tudo, né? Melhora até a questão da sua ovulação. Mas é mais em questão da parte da pílula oral mesmo. Mas dá estrógeno e progestágeno, ou só estrógeno, ou só progestágeno? A indicação é a oral. Então tá tomando anticoncepcional oral e monjaro, cuidado que você pode engravidar. Isso, principalmente no início do tratamento. Que é a recomendação mesmo. Gente. E aí a criança tem que chamar Monjarinho. Em homenagem. Jairo! Mão Jairo, gostei. Débora, me fala uma coisa. O Monjaro tira a fome, tira a sede também? A gente tem que ingerir mais água? Tem. Então, tem risco de desidratação. Tem. Tem. Tanto é que até teve um estudo recente em questão da desidratação e função renal. Isso é bem interessante também. Tem aumento de risco de insuficiência renal pré-renal. Eu falo em questão da desidratação. Por isso que tem que ficar muito atento. Eu falo que a mudança do estilo de vida, da alimentação e prestar atenção em tudo, inclusive na água, é muito importante. Mesmo para o Monjaro fica aquele mesmo cálculo que você faz por peso, né? Geralmente, sim, 35 Não por aumenta quilo. a pessoa tomando Monjaro, não, continua a gente não mesma costuma coisa. aumentar. Falo, bateu pelo menos essa meta, já é lucro, porque é muito difícil, realmente. E eu tenho uma dúvida também com relação ao Ozempic com o Monjaro. Por que o Monjaro preserva mais a massa muscular do que o Ozempic? Isso é mais pela questão do GIP. Pela ação realmente ali de melhora da inflamação do tecido adiposo, tá? Então, o Monjaro, ele tem muito a ação na inflamação. Então, eles costumam ver, a gente costuma ver na prática que não perde tanta massa muscular. Mas ele protege o músculo? Ele faz algum tipo de ligação na proteína do músculo para não deixar perder? Sim, tem alguns estudos que falam que o GIP, ele melhora a qualidade do músculo, na verdade. Então, quando a gente tem obesidade, a gente tem muita gordura entremeada na massa muscular. Então, a gente chama isso de mioesteatose. Então, quando a gente usa o Monjaro, essa gordura da massa muscular, ela também tem uma melhora. Então, a função muscular, ela fica muito legal. Apesar de, às vezes, na bioimpedância, essas coisas, pode parecer que reduziu, mas a qualidade... Hoje teve até um estudo recente de abril, se eu não me engano foi abril que foi lançado, que mostrou que a qualidade muscular melhora muito, mas muito por conta da melhora da mioesteatose. E deixa eu te perguntar, quais Isso é são milagroso. os efeitos colaterais mais relatados? Olha, alteração intestinal, tá? Constipação. Tanto constipação quanto diarreia. Uhum. A questão de náusea, vômito, pode acontecer também, tá? Mas a gente vê que o Monjaro é bem menos de náusea, bem menos em comparação com o Ozempic. Então, o que a gente mais vê é a questão de fraqueza também, por diminuição de ingesta calórica, e a questão é realmente intestinal. Tá. Hipoglicemia, não? Não é uma medicação que causa. E aplicação Importante.
onde deve ser feito? Pode ser feito no braço, no glúteo, ou mais na barriga mesmo, no No abdômen? pescoço. É. Pode tomar. Brau. Da parte de aplicação, o importante é revezar os locais de aplicação, aplicar nos braços, Ai, nas não pernas. revezo, tem problema? Tem que revezar. Ai, Tem que Débora. revezar. Tem. Pelo menos na Porque no senão... abdômen, aplica, por Gente, exemplo, a minha de um lado. barriga ainda é tão grande, eu consigo variar o local de aplicação. Nossa, eu consigo aplicar com muitíssimo diâmetro você de tá distância. super Não, magras, tem- magras, magras. Magras! Mas a gente não tem relação qual lugar é melhor, isso não tem. Estudo mostrando. O que a gente fala é que quem fez cirurgia na barriga, lipo, essas coisas, evitar de aplicar no lugar da cirurgia, ou se tiver alguma cicatriz, então evitar de usar. Mas o importante é revezar, dar atenção ao tamanho da agulha e tudo mais, né? E é mais no abdômen mesmo, no braço, no glúteo não é indicado. Então, Não, no braço sim, No braço. e na perna também. Mas não dói o braço? Depois o braço não fica doendo? Porque na barriga, acho que eu tenho tanta gordura lá que depois eu até esqueço. Nem sente. Não, mas no braço tem não pessoas dói. que são um pouco mais sensíveis. Tem, mas o importante seria revezar mesmo. E uma outra dúvida que eu tenho, que eu percebo das pessoas que usam, que eu acho assim maravilhoso, um milagre. Muita gente fala que para de beber por conta do Monjaro. E também eu percebo que as pessoas falam que, gente, eu não sei por que me prescreveram antidepressivo. Que eu comecei a tomar o Monjaro, acalmou meu cérebro, parece. Sabe? A gente Eu tava até. consegui tirar o PATS. Eu consegui tirar Uma o salva PATS. de palmas! Gente, eu tomava o PATS desde a pandemia. Eu tomo um outro pra dormir, que é um calmante canhão. E eu era viciada, né, em PATS. E um dia eu acordei, levei um tombo à noite de tontura. Não. Machuquei, pode rir. Aí eu falei, gente, eu não vou. E eu só tinha retorno com a Angélica, minha psiquiatra, para ver esse remédio no final do mês. Eu falei, eu vou parar aqui na raça. Porque o Monjaro, gente, ele te traz uma paz. É aquela música do Roberto Carlos, sabe assim? A paz do teu sorriso, meus sonhos realizo e te vejo feliz. Mas é verdade, ele te tira aquela angústia, que é aquela compulsão à tarde que você tá comendo uma coisa para se punir. Você tá querendo a lei compensatória de comer um doce para te dar um prazer. Né? Porque doce é igual cocaína, gente. Então, assim, eu tirei o açúcar branco, eu tento não comer ao máximo. Foi divisor de água pra mim, pra eu parar de ter recaída. Porque senão, açúcar, você abriu a portinha ali, acabou. Mas eu bebo muito menos. Muito menos. Não, eu não tenho aversão à bebida. Eu não tenho enjoo quando eu olho a bebida. Mas eu olho a minha cervejeira e eu falo, a minha cervejeira. Imagina se eu olhava a minha cervejeira sem poder pegar uma cerveja durante a semana. Eu pegava uma long neck, uma latinha. Eu não tenho essa vontade mais. E outra coisa, eu não tinha limite para beber. As meninas sabem. Hoje eu tenho limite, eu fico empapuçada. Ontem eu cheguei no bar. Eu tomei Coca-Cola zero, porque eu já tinha tomado cerveja o dia inteiro, imagina. Então, te dá esse limite também. Então, ele ajudar no alcoolismo, já está falado isso? Já está constatado? Já, lançou um estudo mostrando que dá para, como regiões do cérebro próximas ali, então tem estudo que mostra que o Monjaro, ele realmente reduz o impulso e a questão do etilismo. Então, já está começando a ser usado nessa questão e a gente vê muito isso, né, realmente no consultório. Muito. E em questão da questão do pensar em comida, isso é muito bem descrito também. Então, eu acho interessante a gente falar sobre a questão do ruído alimentar. Do food noise. Food noise. Ah, tá todo mundo falando isso? Tudo. Eu falo, o que é isso aí? Ele é maravilhoso. Então, eu falo assim, ele O silencia. que é o food noise? É aquele pensamento recorrente em comida. Eu tô fazendo um almoço, tô pensando ali no café da tarde. Então, toda hora minha vida é baseada em pensar em eu na comida. residência. Nossa, o que me dava felicidade era comer. Eu fazia meu café da manhã já querendo pensar no almoço. É isso. E é muito recorrente no tratamento. E o Monjaro, ele consegue silenciar. E no cigarro? O cigarro ainda não tem nenhum estudo que eu vi recentemente, pelo menos. Porque tudo é uma ansiedade, Mas né? tem muito. Agora tá uma trend meio famosinha no TikTok, que é um cara falando que, por exemplo, bati o carro. Se fosse em outra vez, ele estaria, meu Deus, eu bati o carro, e agora? Nananã, minha vida, mês que vem, nananã.
Aí depois ele falando, com Monjaro. Nossa, bati o carro, vou consertar, né? Tomando um café, É uma tranquilo. medicação maravilhosa mesmo. Ô, Débora, e os riscos de pancreatite? Na verdade, não tem ainda descrito. Quem teve pancreatite, a gente contraindica o uso. A questão da perda de peso rápido aumenta risco de pancreatite. Então, não é o remédio. Não Não é a é que o medicação. remédio... não é a medicação. É a perda do peso que faz ter. Isso. A perda de peso aumenta o risco de colite, de pedrinha na vesícula. A pedrinha na vesícula pode realmente aumentar o risco de pancreatite. Por isso que eu sempre vigio. De Falo quanto em quanto sempre, tempo a faço- gente tem que fazer um ultrassom? Geralmente, quando perde peso muito rápido. Então, assim, chegou em 10% do peso, geralmente eu repito esse ultrassom, mas não tem um tempo pré-determinado, não. Mas se perde muito peso, eu fico de olho, porque realmente aumenta o risco. E tem algumas outras coisas aí saindo em questão de pancreatite, mas ainda não conseguiram comprovar mesmo. Gente, ela é perfeita, né? Uma salva de palmas pra Pra ela. Débora. Bom, eu acho que a gente falou de bastante coisa. Eu acho, inclusive, que a gente vai ter que gravar um outro episódio, porque eu tenho que vir dar o vão meu surgir- testemunho sobre o meu desmame. Sim, com certeza, mas vão surgir muitas dúvidas a partir desse. Que eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm outras dúvidas, né? A gente tentou concentrar o máximo de coisas, né? De perguntas aqui para tentar esclarecer. Mas realmente é uma medicação maravilhosa. Você é uma endócrino maravilhosa. A gente tá muito feliz que você veio hoje aqui. E a gente quer te agradecer muito por Nós temos por um ter presente vindo. para você! Débora! Débora! Gente, maduras, claro, né? Nossa. Já vou abrir, porque olha, quero ver. A Débora já tem várias DNAs. Essa eu acho que você ainda não tem. Amo. E vai amo. ser, como você gosta de levar de ter algumas coisas no seu consultório, como muitas canetas. Muito. E eu amo, é uma marca que eu sou apaixonada. Eu falo tudo que vocês lançam, eu falo, é sucesso. Porque vocês Obrigada. pensam muito realmente no nosso dia a dia, né? Que facilita muito. Obrigada. Esse Gente! você não tinha, né? Amei! Ah, Olha, Dé. super Na cor fende, funcional, chiquérrima como maravilhosa. você. Dé. Gente, perfeito! Amei, vou super usar. É isso Segunda-feira estarei usando. Ai, que bom. Débora, muito obrigada, viu? Muito obrigada também por ser essa médica tão ética, tão profissional, tão amiga e tão empática. Porque, gente, a Débora, ela é 34, larguinho, ela é irritante, Ela é. né? E ela entender como que é o Uma pensamento cinturinha. de um gordo é muito importante mesmo. Porque a gente tem, assim, sentimentos horríveis dentro da gente. E a Débora, ela fica ali te tem entendendo. empatia. Ela tem empatia porque ela é um 34 larguinho. E ela te olha assim, ela te entende, né? Nossa, eu que agradeço muito. Fiquei muito contente de estar aqui esclarecendo realmente as dúvidas. E, assim, vocês são família, né? Eu falo, vocês são realmente muito queridas. Débora estudou comigo desde a infância, desde da primeira série. E eu morei com ela 6 anos da minha faculdade, praticamente 5 anos, né, Dé? Foi maravilhoso, porque a Débora é perfeita, gente. Então, a gente quer te agradecer. Vamos encerrar hoje esse episódio. Qual que é a sua rede social, Dé? Endócrino.Débora Catori. Tá, Débora com H, Com né, H no final. Catori com K. Com K. E no final. Isso. A gente vai colocar o @ escrito também. O seu, O Lute? meu é @Luciana Chaebubi. Também a gente vai colocar embaixo. CHE. O meu é @Raquel Chaibub. E o meu, Renata Chaibub. E estamos aqui no Instagram, né, nas redes sociais da @DNNA Oficial. E sigam a gente em todas as plataformas, compartilhem muito e avaliem também a gente, que é muito importante. E sigam na Boutique também, porque eu preciso de dinheiro, porque esse Monjaro é caríssimo. E só eu sei o que tá custando esse tratamento. Por favor, nos ajude a ser magras! 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 Gente, obrigada, viu? Um beijo, tchau!